sou enfermeira, especialista em saúde da família e comunidade e teleconsultora do Telesaúde RS. A nossa web palestra de hoje é sobre a consulta de enfermagem para pacientes com doenças crônicas, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus do tipo 2. O acompanhamento e diagnóstico da maioria dos pacientes com doenças crônicas acontece na atenção primária à saúde e o enfermeiro tem um papel importante nessa assistência, auxiliando no controle da doença. Orientar sobre as medidas não farmacológicas, mudança do estilo de vida do paciente, hábitos de vida, cessação do tabagismo, controle de peso, reeducação alimentar, também avaliar e estimular o paciente à adesão ao tratamento medicamentoso, conversar com o paciente sobre a situação vacinal. A gente sabe que pacientes com doenças crônicas devem fazer a vacina contra a influenza uma vez por ano. Pacientes diabéticos em uso de insulina, é importante a gente ensinar e também supervisionar o automonitoramento da glicemia capilar. Pacientes diabéticos que usam insulina também é importante falar sobre o uso da insulina, técnicas de aplicação, locais de aplicação, descarte, armazenamento da insulina, sobre sinais e sintomas de hipoglicemia e o que fazer diante desses sinais e sintomas. Orientar o paciente a respeito da responsabilização sobre o autocuidado e também ajudar no vínculo do usuário com o serviço de saúde. Para a consulta de enfermagem, a gente pode seguir alguns passos que vão nos ajudar a organizar a consulta. Primeiro deles, histórico, momento em que a gente vai estar conhecendo o paciente após um diagnóstico de doença crônica. Fatores de risco desse paciente, vulnerabilidades, hábitos de vida, mudanças de comportamento que o paciente teve até agora, antecedentes pessoais e familiares, alimentação, como é que o paciente costuma se alimentar, sentimentos do paciente em relação à doença. Feito o histórico, a gente vai partir para o exame físico, verificação da pressão arterial do paciente, peso, altura, índice de massa corporal, verificação dos pulsos, cardíaco, verificação da frequência pulmonar, ausculta cardiopulmonar do paciente, avaliação da pele do paciente. Pacientes diabéticos, é importante que eles tenham os seus pés examinados pelo menos uma vez por ano por um profissional de saúde. Nesse momento é importante que a gente faça um exame completo dos pés dos pacientes. Inspeção, palpação, teste de sensibilidade plantar através do monofilamento e também orientar o paciente como ele deve cuidar dos seus pés. Olhar os seus pés todos os dias e, diante de alguma anormalidade, procurar a unidade de saúde para conversar com um profissional e para conseguir intervir o quanto antes numa possível lesão, numa possível ulceração. A partir do histórico do exame físico do paciente, já temos informações necessárias para iniciar o plano assistencial do paciente, para planejar esse plano, É importante no plano assistencial a gente ficar atento aos fatores de riscos que foram encontrados nas etapas anteriores e procurar minimizar esses riscos. Outra coisa importante também dentro do plano assistencial do paciente, tentar estratégias que estimulem a mudança de comportamento do paciente em relação aos seus hábitos de vida não saudável, porque a gente sabe que somente orientações não são suficientes para a mudança de comportamento dos pacientes. É importante também que o paciente se sinta parte desse processo de construção do plano assistencial. Quanto mais o paciente se sentir parte desse processo, mais chance a gente tem dele aderir às orientações que a gente está fornecendo, ao plano que a gente está fazendo com ele. Importante também estabelecer metas junto com os pacientes, que depois vão ser revistas nas consultas subsequentes, e disponibilizar um espaço onde o paciente possa colocar o que para ele é prioridade no seu acompanhamento, o que ele gostaria de que sofresse uma intervenção nesse momento. Agora a gente vai ver um quadro que vai apresentar uma situação-problema e a visão desse problema conforme o profissional de saúde e também conforme o paciente. Lembrando que o ponto-chave da consulta de enfermagem é a educação do paciente, então é importante que ele sinta parte desse processo de educação. Nesse quadro aqui, como podemos ver, nós temos o seguinte problema. Conforme o profissional, é um diabetes não controlado, sobrepeso, o paciente está com frustração à condição de doença. Conforme o paciente, é um diabetes descontrolado, ela se considera obesa e incomodada com a doença. Prioridade para o paciente, diminuir o peso. Prioridade para o profissional, compreender sobre a frustração e diminuição do peso. Objetivo para o paciente, fazer exercício. Para o profissional, avaliar a motivação para o exercício físico.
Metas conforme o paciente, caminhar 3 vezes por semana depois do trabalho. Meta conforme o profissional, realizar 20 minutos de exercício físico 3 vezes por semana. Papéis, paciente, eu tenho que caminhar e me esforçar. Profissional, eu tenho que apoiar e estimular. Então são visões diferentes sobre o mesmo problema e que juntos, profissional e paciente pode chegar numa solução, numa intervenção comum e ajudar que o paciente se sinta parte desse processo. Qual é a frequência das consultas para os pacientes com doenças crônicas? Paciente que ainda não tem a sua doença controlada, eles vão precisar ser vistos mais frequentemente até que a gente consiga um controle da doença. A partir do momento em que a gente consegue o paciente controle a sua doença, a gente pode programar o acompanhamento desse paciente conforme a sua classificação de risco cardiovascular. A classificação de risco cardiovascular, ela pode ser estratificada através do score de Framingham. O score de Framingham vai me dar a estimativa do paciente de ter algum efeito cardiovascular, algum risco de evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Então, como podemos ver nessa tabela, um paciente com baixo risco, menor do que 10%, ele pode consultar com a enfermeira a cada 6 meses. O paciente com risco moderado entre 10% e 20% vai consultar com o enfermeiro a cada 3 meses. Um paciente com alto risco, maior que 20, vai consultar a cada 3 meses. O processo de estratificação mediante o score de Framingham possui 3 etapas. A primeira é a coleta de informação sobre a idade, como a gente pode ver na tela, colesterol, HDL, pressão arterial, diabetes e tabagismo. A segunda é a soma dos pontos desses itens. A terceira é a realização da estimativa do risco cardiovascular em 10 anos. A classificação do risco ela pode ser repetida a cada 3 ou 5 anos ou sempre que algum evento clínico apontar essa necessidade de reavaliação. No momento da estratificação do risco do paciente, é importante que ele esteja junto e que a gente possa mostrar para ele quais são os fatores que estão sendo pontuados. E como a gente pode ver na tela, no score de Framingham temos itens modificáveis e não modificáveis. Então é importante mostrar para o paciente, se ele intervir sobre esses riscos modificáveis, o quanto diminui seu risco de evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Nas consultas subsequentes, então, a gente falou agora mais de primeira consulta, o momento em que a gente está conhecendo o paciente após um diagnóstico de doença crônica. Nas consultas subsequentes, é importante sim seguir esses passos, História do paciente de acordo com aquele momento. Quais são as suas queixas naquele momento, Houve alguma mudança desde a última consulta? É importante também rever as metas que foram pactuadas na primeira consulta com o paciente. O quanto o paciente conseguiu atingir essas metas, o quanto a gente vai ser preciso reformular essas metas, o que o paciente está tendo mais dificuldade para seguir do que foi combinado. E também sempre trabalhar a adesão e a motivação do paciente para o autocuidado, Lembrando que o acompanhamento das doenças crônicas é ao longo do tempo, é contínuo, o paciente vai ter que aos poucos ir modificando seus hábitos de vida e isso a gente espera que se permaneça, que ele consiga seguir essas mudanças e manter elas. Então é importante que a gente motive o paciente sempre a cada consulta e possa ir reformulando esse plano conforme a situação atual do paciente.